Crianças, vamos para a nossa terceira proposta de atividade para hoje, que é o estudo da ortografia, e aqui trabalharemos então a atividade 3B, refletindo sobre a escrita de palavras. Sabemos que as palavras, elas têm aí uma variedade infinita na sua forma escrita, não é? E muitas delas apresentando um grau de dificuldade maior, em que a gente precisa pensar a respeito para que a gente possa escrevê-las corretamente. E aí, então, neste estudo, para que a gente possa avançar, vamos ler aqui um poema de Fernando Pessoa, que é um grande escritor português, nascido na cidade de Lisboa. Então vamos ler o poema, que é Como uma voz de fonte que cessasse. Então vamos lá para a leitura desse poema. Como uma voz de fonte que cessasse, e uns para os outros nossos vãos olhares se admiram, para além dos meus palmares. De sonho, a voz que do meu tédio nasce, parou. Apareceu já sem disfarce, de música longínqua, asas nos ares, o mistério silente como os mares. Quando morreu o velho e a calma passe, a paisagem longínqua só existe para ver nela um silêncio em descida, para o mistério silêncio a que a hora assiste, e, perto ou longe, grande lago mudo, o mundo, o informe mundo onde há a vida, e Deus, a grande ogiva ao fim de tudo. Então aqui nós, através dessa leitura do poema de Fernando Pessoa, nós vamos observar aqui quais dessas palavras. Desculpem aí, pessoal, deixa eu voltar na página porque está acontecendo isso. Está voltando tudo inesperadamente, tá um problema hoje, tá certo? Então vamos lá, para que eu possa retornar. Só um minutinho. Então, estamos aqui de volta, com essa dificuldade aqui nesse arquivo que tá desse jeito, mas vamos prosseguir. Então, aqui nós temos que quais palavras, olhando para o texto, lendo aqui, nós sentiríamos uma dificuldade ao escrevê-las, se nós não tivéssemos olhando na sua forma escrita, né? Então, a gente, para escrevê-las, teríamos aí uma dificuldade no registro, uma insegurança para escrever corretamente. Então, aqui vamos observar que, neste quadro que está colocado aí abaixo, nós vamos então registrar as palavras que porventura sentirmos dificuldade em escrevê-la. Então, quando lendo aí, a gente vai identificar, né? E verificar aquelas palavras que podem causar dúvidas quanto à sua escrita correta. E aí, vamos pensar a respeito da sua escrita. Anote aí, escreva essas palavras aí no quadro, para que a gente possa, então, discuti-las. Aí na página 177, prosseguindo aí, na página 178, né? Onde o quadro continua. A tia tá com toda a calma aqui para ver se não corre de novo o texto, tá? E aí, então, nós iremos trabalhar essas dificuldades. Voltando para o texto. Como uma voz de fonte que cessasse. Eu estou aqui dando exemplo para que depois vocês voltem na leitura do texto e grifem as palavras que vocês considerarem que tem aí um grau de dificuldade maior para a escrita. E a gente precisa, então, refletir sobre essa escrita, tá bem? Então, quando eu falo a palavra cessasse, olha aí, fechando os olhos, eu vou pensar na escrita dessa palavra. É uma palavra que implica em maior dificuldade na sua grafia? Aí a gente reconhece que sim, não é? Não é uma palavra onde
nós não encontramos dificuldade alguma e por isso a gente precisa refletir sobre essa escrita. Os sons são parecidos inicialmente, no meio e no final da palavra. Então, olha só, se, sa, se, olha o som. E aí, então, entra a nossa reflexão. Aquilo que a gente vem estudando para compreender a forma da escrita das palavras, quais letras são utilizadas na grafia, para que a gente, então, escreva corretamente, tá bem? Então, vocês irão escrever essas palavras nessas linhas que nós temos aí, nesses quadros, para que a gente possa, então, discutir e tentar aí sugerir a escrita correta para os colegas, ou seria para a professora. Como nós não estamos juntos, nós teremos de fazer isso à distância. E o que é que eu vou pedir para vocês? Grife no texto a palavra que você considera que apresenta uma dificuldade. Escreva no quadro aí, né? Nesses quadros que nós temos. E você tenta aí considerar, refletir sobre o modo que essa palavra é escrita. Por que são utilizadas essas letras, né? Para que a gente possa, então, ter a escrita dessa palavra. Justifique a grafia da palavra que apresenta essa dificuldade, tá bem? Lembra quando a tia Vilma estava falando sobre o som do IC? Que a sua grafia tem duas formas, né, de escrita, com C e com dois S, explicando quando é com C, quando é com dois S, por que eu uso dois S, por que eu não uso somente um S. Então, aí, vocês irão explicar, trazendo aí uma argumentação para a escrita correta dessas palavras. Eu quero, então, que vocês enviem fotos da atividade com as palavrinhas escritas no quadrinho aí e com a explicaçãozinha que vocês deram. Se esse quadro não for suficiente para que vocês expliquem, vocês podem colocar numa folha, né? E depois anexar aqui com um fiozinho de cola na página do livro de vocês, tá? Então, observando, refletindo sobre a escrita, se alguma dessas palavras que nós lemos aí no poema, se pode causar dúvida com relação à sua escrita correta. Então, aí, vocês vão destacar aí no poema a palavra, vão escrevê-las aqui nos quadros e vai colocar a explicação, porque é como se fosse uma orientação para nós, para os colegas, para a professora, a escrita daquela palavra, porque que ela acontece daquela forma, tá bem? Então, um grande beijo, bom trabalho!